Lucas Terra nasceu no dia 20 de outubro de 1986 na cidade de Salvador, mas ele morou a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro. De acordo com sua mãe, ele tinha um enorme prazer em ajudar as pessoas. Mãe, serei médico para ajudar todas essas pessoas, era o que Lucas dizia sempre que via mendigos por onde ele passava com sua mãe. A vontade de ajudar o próximo era tão grande que ele passou a visitar a comunidade de Santa Cruz, onde ficou conhecido como o Anjo de Santa Cruz. Nos locais carentes da cidade carioca, Lucas seguia fazendo pregações e leituras diárias da Bíblia para os moradores. Ele era extremamente religioso e em janeiro de 2001, o pai de Lucas, Carlos Terra, decidiu se mudar com a família para a Itália. Marion, sua mãe, foi na frente, preparar tudo para eles. Antes de seguir mudança, ele quis passar um certo período em Salvador para se despedir de amigos e familiares. Nessa época, Lucas estava com 14 anos de idade. Durante esse tempo em Salvador, Lucas começou a frequentar uma igreja e lá ele ocupava o cargo de obreiro, cuja função é auxiliar o pastor na hora do culto. Um homem chamado Silvio Galiza era pastor auxiliar na igreja em que Lucas estava frequentando. Ele tinha 21 anos e ele tinha sido transferido de outra congregação por problemas que nunca foram esclarecidos. A única explicação dada era que ele teria se comportado de uma maneira inadequada. Com o passar do tempo, Galiza se aproximava cada vez mais de Lucas e não demorou muito para que o tal comportamento inadequado recomeçasse. Segundo relato de testemunhas muito próximas, o homem passou a demonstrar que não queria que Lucas Terra ficasse mais perto de ninguém. Então ele passou a controlar os passos do garoto. Lucas começou a se interessar por uma garota, mas assim que Galiza soube, o proibiu de se aproximar dela, deixando mais claro um sentimento de ciúme e posse. Certo dia, Lucas e Silvio ficaram até tarde da noite resolvendo uns assuntos administrativos da igreja, sob a falsa preocupação de que seria perigoso para os garotos retornarem para casa, pois já era tarde. Ele sugeriu que eles passassem a noite ali mesmo. Então os pais foram informados e nenhum deles viu problema nenhum, afinal a igreja era o local mais seguro a se considerar depois da casa deles. Além de Lucas e Silvio, havia outro garoto com eles. Esse garoto dormiu no banco da igreja, enquanto Lucas foi convidado para dormir no quarto de Silvio. Então, quando os outros membros da congregação souberam disso, quando eles tomaram conhecimento dessa situação, eles não gostaram nada e informaram ao superior de Silvio, que acabou transferindo ele para outro templo em outro local. Para surpresa de todos, Silvio continuou frequentando aos cultos naquela igreja. Ele não poderia ser impedido de estar ali como ouvinte. Então, no dia 21 de março de 2001, após o culto, Lucas estava conversando com alguns amigos e com a sua namorada, aquela garota por quem ele tinha se apaixonado. Foi aí que Silvio, que estava lá vendo tudo, o chamou. Então ele se despediu dos amigos e da namorada e saiu com Silvio. Eles pegaram um ônibus, mas antes disso, Lucas, que sempre foi muito responsável, ligou para o seu pai de um telefone público, avisando que chegaria mais tarde, que estava com Silvio e que eles iriam fazer uma noite de oração em uma congregação no bairro Rio Vermelho. Carlos Terra, pai de Lucas, não viu problema nenhum nisso, até porque ele não sabia do episódio em que Lucas havia dormido no quarto de Silvio Galiza. A manhã do dia 22 chegou e Lucas não havia retornado para casa. Então Carlos foi até a igreja, onde alguns membros disseram que Lucas foi visto saindo após o culto com Silvio. Carlos foi até Silvio e Lucas não estava com ele, para o seu desespero. Silvio disse que havia o deixado num ponto de ônibus. Então, muito preocupado, Carlos começou a procurar pelo seu filho, com fotos, e sempre deixava o seu telefone de contato. Carlos foi até a polícia informar o desaparecimento. Ele fez cartazes e procurava Lucas por todos os lugares. Enquanto isso, lá na Itália, Marion, mãe de Lucas, ligava e queria falar com o filho. Ela não sabia de nada e Carlos sempre dava uma desculpa que Lucas havia saído, até porque para ele era tudo uma questão de tempo. O filho iria voltar.
No dia 23 de março, um corpo foi encontrado num terreno baldio na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. Esse corpo estava carbonizado, dentro de um caixote. A polícia informou a Carlos que poderia ser Lucas. Então Carlos foi até o local, mas ele não teve coragem de olhar o corpo. Carlos estava acompanhado de um amigo. Então esse amigo foi até o caixote e disse que o corpo não era de Lucas. O corpo foi levado para a perícia e as buscas por Lucas continuaram. Carlos Terra decidiu então novamente procurar por Silvio, até porque ele foi a última pessoa a ver Lucas naquela noite. Então, ao conversar com o pastor, ele percebeu contradições dos fatos e decidiu informar a polícia sobre isso. Foi aí que o delegado chamou Silvio Galiza para um interrogatório. 12 dias depois do desaparecimento, o laudo do corpo encontrado no caixote saiu. O corpo era de Lucas. De acordo com o laudo, Lucas foi amarrado, amordaçado e queimado vivo. Pelas condições do corpo, não puderam confirmar se houve ou não abuso sexual. O pano que colocaram na boca de Lucas não queimou totalmente, e ao analisar essa prova, eles descobriram que o pano era da mesma cor e tecido usados na cortina da igreja em que Silvio Galiza atuava. Mas apenas 7 meses depois o inquérito ficou pronto, apontando Silvio Galiza como o autor do crime, mas mesmo assim a sua prisão não foi decretada. Carlos Terra até acampou em frente ao Ministério Público pedindo justiça por seu filho, mas a prisão não foi feita imediatamente, o que causou uma revolta muito grande. Os pais de Lucas chegaram até a ir à sede da ONU na Suíça. Silvio era defendido por advogados caros e somente 3 anos depois aconteceu o julgamento onde ele foi condenado a 23 anos e 5 meses de prisão. Então ele recorreu e a pena caiu para 18 anos. Ele recorreu mais uma vez e a pena caiu para 15 anos em regime semiaberto. 2 anos se passaram e num novo depoimento, Silvio disse ao promotor que outros 2 pastores e um segurança estavam envolvidos no crime. Segundo ele, Lucas Terra teria visto esses 2 pastores praticando atos sexuais dentro da igreja e o crime foi a forma de silenciá-lo. E o Silvio deveria assumir o crime sozinho para não morrer também. Os pastores envolvidos são Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda Macedo, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. O depoimento de Silvio foi aceito pela promotoria, mas os pastores foram inocentados por falta de provas. A família de Lucas recorreu e a justiça decidiu que os acusados iam a júri popular, mas essa decisão foi anulada em 2018. A igreja foi condenada a pagar 1 milhão para a família de Lucas, já que tudo aconteceu dentro da igreja e não houve denúncias. A igreja recorreu, mas perdeu a causa e teve que pagar não só 1, mas 2 milhões para os pais de Lucas Terra. 20 anos se passaram e até agora somente um dos 3 suspeitos do crime foi condenado. A família segue buscando por justiça. Carlos Terra ingressou até na faculdade de Direito com o objetivo de acompanhar e entender o processo e também orientar famílias vítimas de violência. Infelizmente, ele faleceu no dia 21 de fevereiro de 2019, lutando por justiça pelo seu filho.